A gente está agora em uma época do ano que as pessoas tendem a estabelecer as suas próprias metas. Só que grande parte das pessoas tem metas de mudar outras pessoas. Eu gostaria que o comportamento daquela pessoa fosse outro. Eu gostaria que a atitude dela em relação a algo que acontece no dia a dia fosse completamente diferente. Ou seja, as pessoas querem sim transformar não a si mesmos, e sim a outras pessoas. Será que isso é possível? Como é que isso pode acontecer de um jeito muito mais efetivo? Esse é o tema da nossa discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre metas para as outras pessoas. Não aquelas metas que você estabelece para você mesmo, mas sim as metas que a gente costuma colocar para as outras pessoas. Eu exijo que você mude o seu comportamento, eu exijo que você mude a sua atitude para com esse tipo de situação. As pessoas tendem a fazer isso, especialmente as pessoas que convivem dentro de um mesmo relacionamento. Mas será que isso é possível? E a gente vai fazer essa discussão hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não fez as suas próprias metas de final de ano, eu gostaria de sugerir que você entrasse no workshop reprogrameseucerebro.com.br/ano novo. Lá eu fiz um workshop para efetivamente a gente discutir como é que você deveria fazer uma meta que realmente conecte com a maneira que seu cérebro funciona. E assim você realmente entra em ação e não mais permita que você tenha aquelas metas que simplesmente se renovam ano após ano e você tem um papel simplesmente mais sujo, mas as metas são exatamente as mesmas. Então, se você ainda não fez suas metas, aproveite enquanto o workshop estiver disponível. Mais uma vez, reprogrameseucerebro.com.br/ano novo. Mas agora, voltando para o tema dessa discussão de hoje, a pergunta é: será que é possível a gente fazer uma meta que altere o comportamento, a atitude de uma outra pessoa? E eu já te digo que as pessoas que realmente são felizes, as pessoas que dominam, que controlam suas vidas e por conta disso elas vivenciam o sucesso, elas não tentam necessariamente mudar as outras pessoas. O primeiro foco, o foco mais importante sempre é mudar a você mesmo. E por que é que eu te digo isso? Necessariamente o comportamento de uma pessoa, uma atitude de qualquer pessoa que conviva com você, não é algo que foi simplesmente gerado naquele instante. Aquele comportamento é simplesmente uma decorrência de um processo muito mais longínquo, que foi se formando com base na vivência, com base nas experiências passadas. E tudo isso foi criando valores, consequentemente foi criando crenças para aquela pessoa, e é essa estrutura de valores, estrutura de crenças, que cria o mapa visual, o mapa mental da pessoa em relação à realidade. Então, se ela enxerga a realidade de um jeito diferente de você, não é simplesmente um diálogo, não é uma exigência, você de repente fica completamente insatisfeito com aquela pessoa, senta com ela e fala: olha, eu realmente preciso ter uma discussão com você, aquela famosa discussão de relacionamento. Isso tende a ter um efeito de curtíssimo prazo, porque para você mexer na estrutura de valores, na estrutura de crenças de uma pessoa, que ela construiu ao longo da vida inteira dela, é muito difícil, quase impossível que você consiga numa simples sentada, numa simples conversa. O que realmente faria uma pessoa mudar o comportamento, mudar uma atitude, seria novas interações com o mundo, novas experiências. Tudo isso vai se acumulando em novos valores, novas crenças. E aí sim, isso é uma mudança muito mais sustentável. Por isso que eu digo que sentar para discutir, fazer discussão de relacionamento, tende a ser coisas muito mais superficiais. E se você realmente quer transformar uma pessoa, o melhor jeito é você olhar para você mesmo, transformar a você, e a pessoa vai perceber que você reage de um jeito diferente do que você reagia quando ela faz aquele tipo de atitude. E essa sua mudança tem um efeito muito mais impactante, um efeito muito mais duradouro na atitude da pessoa do que simplesmente você sentar e conversar com ela, porque se você simplesmente conversar, você está exigindo uma mudança nela e não uma mudança em você, e isso tende a ser meio injusto. Ela tende a perceber que é somente ela que tem que mudar, é uma equação que não faz muito sentido. No momento em que você muda o seu comportamento, a sua atitude, a pessoa percebe: poxa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, a realidade tal como eu enxergava antes, ela não é mais verdadeira, algo mudou e eu talvez precise mudar por conta disso. Portanto, as pessoas mudam quando a realidade muda, e não somente quando um pedido surge, quando uma conversa, por mais intensa, por mais aguda que seja essa conversa, isso tende simplesmente a gerar uma relação menos saudável, porque a relação tende a ser mais artificial. A pessoa vai dizer: não, tudo bem, eu vou fazer isso, você sabe no seu interior que ela não vai fazer, ela sabe no interior dela que ela não vai fazer. E o pior, se a pessoa realmente mudar o comportamento, mudar a atitude, por menor que seja a chance disso acontecer, ela tende, dentro dela, a ser uma pessoa muito mais infeliz, muito mais insatisfeita para com ela mesma, porque ela sabe que ela está agindo de um jeito que ela não gostaria de agir. Algo dentro dela diz que a ação dela deveria ser diferente, mas ela não está respeitando a ação dela, ela não está respeitando os seus próprios valores, as suas próprias crenças, e sim a opinião de uma outra pessoa, por mais
amada e por mais querida que seja. Então, volto para a sugestão que eu te dou. Se você quer alterar uma pessoa, sempre altere a você mesmo em primeiro lugar, e quando a realidade mudar para aquela pessoa, aí sim ela tem uma chance muito maior de alterar o comportamento dela, a atitude dela. E isso vale para absolutamente tudo na sua vida. Se você tem um negócio, você é empreendedor, você é empresário e você percebe que a economia não está muito legal, será que adianta você querer mudar a economia? Dificilmente isso vai acontecer. Você tem que mudar a você mesmo. A realidade está aí pelo mundo. Você tem que olhar para a realidade e ver qual é o melhor jeito de você reagir. E pouco a pouco, conforme as pessoas vão mudando o jeito que elas reagem para com aquela realidade, de repente a economia volta a reagir, porque muitos empresários, muitos empreendedores acharam novas maneiras de ganhar dinheiro, acharam novas oportunidades, e isso puxa a maré para cima. De uma maneira ou outra, toda a economia volta a subir, e é exatamente essa soma de pequenas atitudes, soma de pequenos comportamentos que vão transformando a realidade. E se você quer transformar a realidade do seu relacionamento, de uma conversa que você tem com alguém, de alguém que você olha para a pessoa e fala, poxa, eu gosto tanto dela, mas ela tem uma atitude que não é saudável para a vida dela, ela deveria cuidar mais da saúde dela. Qualquer tipo de alteração que você tem que fazer, altere a realidade, não altere a sua exigência, porque por mais que você consiga ali no curto prazo, isso tende a ter um efeito negativo no médio prazo e talvez até muito negativo no longo prazo, porque a pessoa não vai mais querer falar com você, porque pouco a pouco vai ficando cada vez mais claro, mais evidente que vocês estão em realidades diferentes. Então, se você quer transformar uma outra pessoa, volto para minha sugestão, altere a sua realidade, e a sua realidade transformada vai impactar muito mais a realidade daquela pessoa, e pouco a pouco isso leva a mudança de comportamento, leva a mudança de valores, leva sim a mudança de crenças. Então sempre olhe para você em primeiro lugar, e isso é muito positivo, porque é muito mais fácil você mudar a você mesmo do que querer mudar todas as pessoas, querer colocar a culpa nas outras pessoas, querer reclamar de outras pessoas. Então foco sempre em você, você vai ter muito mais resultado, você vai se sentir muito mais autoconfiante, porque você sabe que a mudança está sim dentro de você e você tem um impacto muito maior do que você jamais imaginou. Então comece sempre aí, dentro de você, na verdade aqui, dentro do seu cérebro. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito do seu cérebro, não deixe de entrar em reprogrameseucerebro.com.br. Lá a gente discute exatamente isso. Quais são as áreas cerebrais que você tem que estimular para mudar o seu comportamento, para você mudar a sua atitude, você entender o que te irrita numa outra pessoa e de repente qual seria a melhor maneira de você contornar isso, gerando um novo estímulo, um novo cenário, uma nova configuração que transforme sim as outras pessoas. Então não deixe de entrar em reprogrameseucerebro.com.br. E se você gostaria de encaminhar esse vídeo para alguém, você acha que isso pode contribuir com alguma pessoa, não deixe de encaminhar para ela que ela possa ter essa mesma reflexão que você, e deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou no capítulo de hoje, para você começar a colocar isso em prática e transformar o seu 2017 e o 2017 das pessoas que você mais ama e que convivem com você. E a gente manter o nosso compromisso diário aqui às 19 horas. Não deixa de se inscrever em algum lugar aqui nessa tela, tem um botão assinar, clica nele e automaticamente por 365 dias seguidos a gente vai se encontrar todos os dias aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal às 19 horas. Então a gente se encontra aqui amanhã e lembre-se sempre disso, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã.